Abertura. Fundo lilás escuro. Aparece círculo branco com desenhos de mãos abertas lado a lado em forma de círculo e escrito Setembro Acessível. Escrito ao lado Setembro Acessível. Tribunal Eleitoral de São Paulo. Novos olhares para a forma de comunicação e inclusão. 26 de setembro. Tema: inclusão que o uso da linguagem simples traz às pessoas com deficiência. Foto colorida. Escrito ao lado professor Vinícius Barqueiro, convidado. Coordenador de Educação Executiva, Centro de Gestão e Políticas Públicas, Instituto de Ensino e Pesquisa, INSPER. Foto colorida. Escrito ao lado professor Heloísa Fischer, convidada. Especialista em linguagem simples, fundadora do Comunica Simples. Foto colorida. Escrito ao lado Rosa Maria de Oliveira Souza Martinelli, mediadora. Chefe de cartório da Zona Eleitoral 271 de Sorocaba, São Paulo. Escrito TRE São Paulo nas redes sociais e site www.tre-sp.jus.br. Boa tarde, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao evento Setembro Acessível. Rosa Maria Martinelli, chefe de cartório da Zona Eleitoral 271 de Sorocaba, São Paulo. Meu nome é Rosa, sou chefe de cartório da 271, Zona Eleitoral de Sorocaba. Sou uma mulher negra, de cabelos curtos, uso óculos e estou trajando uma camisa rosa. É com muito orgulho e satisfação que anuncio o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, o excelentíssimo desembargador Paulo Sérgio Brant de Carvalho Galícia, que abre este evento. Senhoras e senhores, é com imensa satisfação que eu apresento o evento Setembro Acessível. Novos olhares para as formas de comunicação. Desembargador Paulo Sérgio Galícia, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Pessoa com deficiência, comemorado neste mês. O tema acessibilidade é pauta desta casa há mais de 30 anos e um dos valores que norteia as ações para a concretização da missão e visão do TRE de São Paulo. Vivemos um mundo cada vez mais conectado. A informação flui de forma constante. Porém, muitas vezes não percebemos que essa informação não alcança a todos e a todos do mesmo modo. Para as pessoas com deficiência, especialmente aquelas que enfrentam barreiras de comunicação, a exclusão pode ser um obstáculo diário. Dessa forma, o primeiro tema a ser debatido neste evento é a linguagem simples. Trata-se de uma ferramenta universal que transcende fronteiras de deficiência, idade e formação. Ao adotar essa técnica, não estamos apenas facilitando a comunicação para pessoas com deficiência, mas também para idosos, pessoas com baixa escolaridade, entre outros grupos que enfrentam desafios de compreensão. Porém, o uso da linguagem simples não é suficiente para garantir a igualdade no acesso à informação. São necessárias outras ferramentas inovadoras que aperfeiçoem ainda mais as formas de comunicação com o cidadão e a cidadã. Nesse sentido, temos hoje disponíveis as técnicas de direito visual, o chamado Visual Law, importante tema que será abordado amanhã. Esse método utiliza recursos visuais para a transmissão de informações jurídicas, com o objetivo de torná-las claras e compreensíveis. Por fim, ressalto que a realização desse evento está alinhada, dentre outros, ao compromisso do Poder Judiciário para a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, bem como ao nosso Plano Estratégico Institucional de 2021 a 2026. Agradeço desde já a participação dos especialistas e espero que esses 2 dias de evento sejam produtivos para todos os participantes. Muito obrigado. Obrigada, doutor Galícia, por suas considerações. Rosa Maria Martinelli, chefe de cartório da Zona Eleitoral 271 de Sorocaba, São Paulo. Ela, educadora e comunicadora especializada em linguagem simples. Mestre em Design pela PUC-Rio, especialista em Cultura do Consumo pela PUC-Rio também, graduada em Jornalismo pela UFRJ, certificada em Gestão de Mudanças. Escreveu Clareza em Textos de Egov, uma questão de cidadania. Criou o método Comunica Simples para elaborar textos mais fáceis de ler e entender. Integra a diretoria da Plain Language Association International. Cofundou a rede Linguagem Simples Brasil. Professora Heloísa Fischer, boa tarde. Muito boa tarde a todos e todas. Muito obrigada por essa Professora Heloísa Fischer, fundadora do Comunica Simples. Discutindo a linguagem simples dentro desse contexto da acessibilidade.
Eu me autodescrevo, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo curto. Nesse momento eu estou sem óculos, mas daqui a pouco eu vou colocar meus óculos. Eu estou usando uma blusa azul e atrás de mim tem uma cortina. Muito obrigada, uma alegria estar com vocês aqui hoje. Ótimo, obrigada, professora. Agora, Rosa Maria ele, Martinelli, chefe de cartório professor da e Zona Eleitoral consultor de 271, educação Sorocaba, São Paulo. inclusiva, comunicação acessível e visualização de dados, coordenador de educação executiva do Centro de Gestão de Políticas Públicas do INSPER, com experiência em projetos educacionais em governo, terceiro setor, empresas e instituições de ensino. Membro voluntário do movimento Web para Todos e da Rede Linguagem Simples Brasil. Formado em Letras pela USP, com pós em Educação à Distância pela UFF. Certificado em Blended Education pelo IE Business School e aprimoramento em Educação Inclusiva pela UFSCar. Professor Vinícius Barqueiro, boa tarde. Olá, boa tarde a todas, a todos. Uma imensa satisfação estar aqui com vocês. Professor Vinícius Barqueiro, coordenador Centro de Gestão e Políticas Públicas do INSPER. Eu tenho cabelos curtos, castanho escuro. Estou vestindo uma camisa social cor-de-rosa e atrás de mim existe um escritório, que é onde eu trabalho aqui no INSPER, no Centro de Gestão e Políticas Públicas. Atrás de mim tem computadores, mesas e vira e mexe vão passar algumas pessoas aqui atrás. Uma alegria estar aqui com vocês. Tá certo, então. Rosa Maria Martinelli, chefe de cartório da Zona Eleitoral 271 de Sorocaba, São Paulo. Longa, assim, vai para a doutora Heloísa, que seria para a gente já perder o medo aí desse tema, não é mesmo? O que é linguagem simples? Qual a história da linguagem simples? Como surgiu e por quê? Bora lá! Enfim, a linguagem simples, ela é... Professora Heloísa Fischer, fundadora do Comunica Simples. É uma técnica de comunicação. Eu vou ler, inclusive, a descrição que existe de linguagem simples no normativo ISO. Acabou de sair um normativo internacional ISO de linguagem simples, saiu em inglês, né? Foi o ISO Plain Language, porque Plain Language é linguagem simples em inglês. Mas veja só a definição que está no ISO. Linguagem simples é uma comunicação em que palavras, estrutura e design são tão claros que os leitores-alvo conseguem facilmente encontrar a informação de que precisam, compreender o que encontraram e usar essa informação. Então, a linguagem simples, a gente poderia dizer que ela é uma técnica de comunicação que deriva de uma causa social, de um movimento que existe há muitas décadas em muitos países e em muitos idiomas. Essa causa é o direito que todos nós temos de entender as informações que orientam o nosso cotidiano. Inclusive, tem uma frase muito bonita que foi dita pelo vice-presidente dos Estados Unidos, que no final dos anos 90, que naquela ocasião ele supervisionava o programa de linguagem simples do governo americano, para você ver como é que o assunto era importante, né? O vice-presidente cuidava disso. E ele falou o seguinte: a linguagem simples é um direito civil. E, de fato, né? Porque todos nós temos o direito de entender as informações. Acho relevante, logo no início aqui, também fazer uma diferenciação entre a linguagem simples, que ela é essa técnica que deriva desse movimento que tem muitas décadas, que começou dentro do setor público, em países de língua inglesa, e depois se espalhou pelo mundo. América Latina, em todos os continentes, na verdade. Na América Latina, chegou aqui a coisa de uns 20 anos, mais ou menos, é muito forte na Colômbia, por exemplo. Aqui no Brasil tem muita força nos últimos anos. A linguagem simples, a técnica de linguagem simples, ela é fruto desse grande movimento. E o objetivo é sempre você elaborar textos que sejam mais fáceis de ler e entender pelo público em geral. E é interessante a gente fazer uma distinção entre esse movimento, que eu vou chamar aqui de Plain Language, né, considerando que ele surgiu inicialmente em língua inglesa, e o que pode se chamar em inglês também de Easy Read, ou leitura fácil. Porque a leitura fácil
a linguagem fácil, ela é voltada especificamente para as pessoas com deficiência, quando o objetivo da linguagem simples é alcançar também as pessoas que têm problemas de compreensão, mas ela se dirige a um público em geral. Então, eu vou só, para finalizar, eu vou citar aqui novamente, eu estou aqui na minha mão, eu vou até apresentar aqui na tela agora, eu estou apresentando na tela um papel impresso, né, que é o normativo ISO de Plain Language. Então, eu vou aqui, vou olhar aqui no normativo ISO essa explicação que tem dessa diferença entre a linguagem simples, a Plain Language, e a leitura fácil. Então, eu vou ler aqui, e o texto está em inglês, eu vou traduzir assim livremente. A linguagem simples não deve ser confundida com a linguagem fácil. Aqui no ISO eles usam linguagem fácil, não usam leitura fácil. Continuo citando. A linguagem simples pode ser usada para um público em geral, enquanto a linguagem fácil é usada para pessoas que têm dificuldades com compreensão, com leitura e compreensão. Essas dificuldades podem ser causadas por condições de saúde, pela pessoa não ser fluente naquele idioma ou por outras razões. Então é interessante a gente considerar essa diferença, né? Porque se a gente fosse pensar assim, como se fosse um daqueles conjuntos da matemática, a linguagem simples seria um grande conjunto, né? Que dentro desse conjunto a gente vê a leitura fácil. Espero que eu tenha acertado na matemática, porque nunca foi o meu forte, na geometria. Então, esse movimento Linguagem Simples, que ele tem 80 anos, mais ou menos, de história, porque ele surgiu nos anos 40, 1940, ele aportou aqui no Brasil com muita força, podemos dizer que de 2016 para cá. Então, estamos em 2023, então há aproximadamente 7 anos. E nos últimos anos, tivemos realmente esse movimento florescer, com formação de redes profissionais, né? Como vocês já sabem, tanto eu quanto o Vinícius, a gente faz parte da Rede Linguagem Simples Brasil. Eu tive a alegria de ser uma das cofundadoras. A gente tem também atualmente um grupo de pessoas que trabalha com linguagem simples, que se chama Linguagem Simples Lab, que estão fazendo simplificação de editais públicos, mais de 300 pessoas trabalhando nisso. Então, a gente tem políticas públicas, a gente tem pesquisas acadêmicas. Então, a linguagem simples aqui no Brasil, ela é muito vibrante, a nossa comunidade realmente é muito vibrante. E a gente tem muito a contribuir para a democratização do acesso à informação. Nossa, muito interessante mesmo, né? O Rosa assunto é Maria bem Martinelli, chefe de abrangente. cartório da Zona Eleitoral Pessoal, 271 de antes de Sorocaba, São Paulo. continuarmos, eu quero frisar para todos e todas que estão nos assistindo que é necessário confirmar a presença utilizando o link disponível na descrição do vídeo, ou pelo QR Code que aparece no canto da janela. A confirmação de presença é necessária para que seja computada corretamente para fins de adicionais de qualificação, tá? Agora vamos para mais uma pergunta. Professor Vinícius, agora. Podemos considerar a linguagem simples como acessível e inclusiva? É uma boa pergunta e, de maneira simples, Professor Vinícius sim, Barqueiro, coordenador Centro de podemos. Gestão e E eu Políticas Públicas explico. do INSPER. A Lei Brasileira de Inclusão, sancionada em 2015, que foi feita com base na Convenção de 2008, ela menciona a linguagem simples, o termo linguagem simples, dentro de toda a parte de comunicação. Então, onde a gente menciona o Braille, Libras, softwares leitores de tela, há uma série de menção a formas de tornar a comunicação mais acessível, e a linguagem simples é mencionada. Como a professora Heloísa comentou há pouco, existe a diferença também da linguagem fácil. E alguns termos técnicos que são mencionados na Lei Brasileira de Inclusão, na LBI, nos ajudam a entender um pouco essa história. E eu vou tomar a liberdade de pegar exemplos também da arquitetura para poder explicar esse vocabulário todo. Quando a gente vê a Lei Brasileira de Inclusão e também a Resolução 203 de 2020, do próprio TRE de São Paulo, a gente vê um termo chamado design universal. E o que é isso? É quando a gente pensa em soluções, e esse movimento nasceu na arquitetura com 6 princípios que atendem a todo mundo, a todas as pessoas.
Então imaginem vocês, senhoras e senhores, que a gente tem um prédio e que a gente precisa subir, de um lance a outro. A gente pode usar as escadas, que são uma tecnologia super tradicional, e quando a gente tem escadas, existe um público que não necessariamente vai conseguir subir. Dentre esse público, pessoas cadeirantes, crianças muito pequenas, pessoas idosas ou alguém eh, com alguma situação específica que naquele momento ou está com uma perna engessada, alguma coisa assim, que vão poder ter dificuldade. E a gente pode ter uma alternativa, quer seja um elevador ou quer seja uma rampa, alguma coisa alternativa à escada que está ali como padrão. A essas alternativas a gente chama de tecnologias assistivas, que também são mencionadas em todas essas normas que a gente comentou. O movimento, da linguagem, específica para pessoas com deficiência, seria uma forma de tecnologia assistiva, ou seja, você tem lá o padrão, a escada, e um movimento organizado falando assim: "Poxa, vamos ter uma alternativa, textos que possam facilitar um público específico, que tenha síndrome de Down, que tenha algum transtorno de aprendizagem, que tenha alguma questão que precise de uma simplificação". Então seria uma alternativa. O movimento da Plain Language em si, pensa na perspectiva do design universal, soluções que atendem a todo mundo. E a gente fala o seguinte: por que que a gente não bota rampa para todo mundo? Por que que a gente não pode ter a rampa como padrão, em vez das escadas? A rampa vai atender pessoas que poderiam subir as escadas, mas também vai atender as pessoas com bebê, que estão com carrinho de bebê, as pessoas cadeirantes. Então tem essa diferença. Você pode ter alternativa, tecnologia assistiva, ou você pode ter soluções que já são pensadas para serem as mais plurais possíveis. E é nessa perspectiva do desenho universal que a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão no Brasil, e é a partir dessa perspectiva que o movimento de linguagem simples no Brasil e no mundo vem trazendo, né, essa possibilidade da gente ter textos fáceis de ler, fáceis de entender, naqueles 3 aspectos que a professora mencionou da ISO: palavras, estrutura e design, que funcionem a todas as pessoas, incluindo aquelas com deficiência ou que precisariam de alguma alternativa de acessibilidade. Ah, legal, legal. Doutora Heloísa, dentro Rosa Maria disso que o Martinelli, doutor chefe de Vinícius cartório, Zona falou, Eleitoral então qual a 271 de Sorocaba, São Paulo. diferença da linguagem simples para a linguagem formal? É muito interessante Professora você Heloísa trazer Fischer, essa fundadora do questão. Comunica E é Simples. importante a gente falar, acho que logo de cara, assim, né? Porque muitas vezes, quando as pessoas, quando essa temática da simplificação da informação, da simplificação do texto chega em algum lugar, né? As pessoas tendem a ter reações assim de uma certa medo, desconfiança, por entenderem, talvez erroneamente, né? Ou não conhecerem o escopo. Para responder a sua pergunta, talvez eu pudesse, assim, começar dizendo assim: "Olha, imagina que a linguagem simples é uma técnica, ela é uma técnica". Por isso que quando a gente, né, aqui no Brasil, quando a gente escreve linguagem simples e se refere a essa técnica, ou a essa causa, ou a esse movimento, a gente escreve com letra maiúscula, L maiúsculo, S maiúsculo, para caracterizar que é alguma coisa que é uma técnica que tem esse nome. E muitas vezes eu acho que as pessoas entendem a linguagem simples como se fosse L minúsculo, S minúsculo, como fosse uma questão corriqueira: "Ah, fala mais Mas fácil, fala uhum. fácil", né. Que eu acho que, assim, que também tem esse significado, mas quando a gente, pensa assim: "Ah, mas vai ser uma linguagem informal, vai ser coloquialismo", né, muitas pessoas também se preocupam assim: "Ah, será que vai infantilizar?". Eu vejo, né, eu tenho dado muitas aulas para servidores públicos, e não só, né, pessoas, assim, de áreas técnicas, né, mas eu acho que no serviço público isso é muito no setor público isso é muito forte. As pessoas, elas têm o receio que, usar uma técnica para facilitar a compreensão de informações vai empobrecer o texto dela, Uhum. vai desqualificar, né, a pessoa como especialista, né, porque eu acho que isso no mundo inteiro é uma questão, mas aqui no Brasil a gente tem, de uma maneira muito marcada, essa cultura de falar difícil é falar bonito, não é? Tem uma questão, assim, de reafirmar estruturas, hierárquicas de poder
usando uma linguagem diferenciada de propósito, para que muitas pessoas não entendam e fiquem de fora, né? Então, eu acho que assim, esse receio do que uma técnica de simplificação vai fazer com a minha comunicação, ele é absolutamente normal. E eu acho que é desejável, inclusive, né, que as pessoas tenham, tenham esse espaço e essa abertura para discordar, para colocar a sua opinião. Mas eu penso que muito dessa noção, ela tem a ver com esse desconhecimento do escopo mesmo da técnica. Vou dar um exemplo para vocês. Esses anos que eu venho me dedicando à linguagem simples, eu criei um método, né, que até na abertura, quando me foi dada a minha qualificação, foi mencionado. Eu criei um método que se chama Método Comunica Simples. Esse método, ele tem 20 diretrizes de linguagem simples, né, para você aplicar nos seus textos. Das 20 diretrizes, tem uma diretriz que fala, olha, usa um vocabulário, procura usar um vocabulário mais frequente, né? Então, veja bem, a grande preocupação das pessoas, né? Eu acho que tem até uma certa rejeição que muitas vezes a gente vê com relação à técnica, tem a ver com esse receio de que a minha riqueza do meu vocabulário, né, e todos nós, principalmente, né, quem atua produzindo, fazendo produção textual densa, complexa, como é o caso do Poder Judiciário, ou, né, enfim, de outras pessoas que estejam nos vendo agora, a gente passa a vida, né, conquistando e construindo o nosso vocabulário. E não estou nem falando das nomenclaturas, que são nomenclaturas técnicas específicas de uma determinada área, né? Então é natural que você fale assim: opa, espera aí, mas vai mexer na minha forma de me expressar? Ou então, eu tenho que usar esse termo aqui, porque esse termo aqui é o termo preciso para dizer aquilo que eu preciso expressar. É natural que esse medo exista. Mas ocorre que a linguagem simples ela é uma técnica que muitas vezes eu falo isso para vários alunos, né, e vejo os alunos aplicando isso dessa forma também. Às vezes você não precisa trocar uma palavra e você facilita a experiência de leitura. Às vezes é só você fazer uma organização visual, digamos, abrir um pouco mais de espaço, eh, trabalhar o espaçamento, né, dar um pouquinho de espaço em branco, listar em tópicos. E você não mexeu em nada, em nada. Né? E eu penso que muito da dificuldade que a gente. Aí, falando especificamente dessas informações no âmbito do judiciário, em grande parte, essa transmissão ela fica um pouco mais complicada do que precisaria, muito mais por conta de uma estrutura de como a frase é construída, a sintaxe, né, que a gente chama, e não necessariamente do vocabulário. Então, eu acho que esse receio de informalizar, né, ele é um receio natural, mas que quando você conhece o escopo da técnica, você aprende, inclusive, que tem termos que não podem ser mexidos de jeito nenhum. Vocês sabem muito bem, né? O judiciário tem um vocabulário muito específico, né? Mas eu creio, então, que seja isso, seja um receio e que é natural que ele exista, mas que a técnica linguagem simples, ela não não é informalismo, não é? Ou esse coloquialismo. Certo. Rosa Professor Maria Vinícius, Martinelli, chefe de pegando cartório, Zona esse Eleitoral gancho aí 271 de da Sorocaba, São professora Paulo. Luísa, que ela falou assim que dentro da administração pública tem um vocabulário específico, né? Vamos lá, que somos da nossa Professor área, Vinícius né? Barqueiro, Por coordenador que Centro de Gestão e Políticas precisamos Públicas usar a do INSPER. linguagem simples nos documentos da administração pública? Tá bem. Eu vou só dar um passinho para trás e contar uma pequena anedota, porque no começo da minha vida profissional, enquanto eu fiz o curso de letras, linguística, eu fui estagiar no governo do estado de São Paulo. Eu estava muito contente de trabalhar no serviço público e muito contente de poder aprender e incorporar uma série de sinais que me
faziam me sentir fazer parte daquele mundo. Então eu aprendi toda a formalização dos e-mails, a maneira com que a gente falava com cada pessoa, quer seja com quem a gente trabalhava, pessoas que visitavam a repartição. E isso me deixava muito feliz pessoalmente, porque eu estava no início da minha carreira e eu estava me sentindo parte. Poxa, eu entendo a lógica, eu entendo como que as coisas funcionam e eu estou fazendo um bom trabalho, afinal, eu estou seguindo ali os mesmos modelos de e-mails, de ofícios que são, que fazem parte desse mundo, né. E daí, eu comecei a trabalhar na parte de formação de pessoas, e era um momento em que a educação à distância, a possibilidade de você poder, levar informação para mais pessoas se expandia, e era necessário então, não tinha, né, recursos de videoaula, por exemplo, ou de aulas, ao vivo como se tem hoje em dia, então, desenvolvimento de materiais didáticos, de materiais autoinstrucionais eram feitos, e eu tinha o prazer de sentar com especialistas sobre determinado assunto para poder escrever, eh, e muitos deles da área jurídica, então eram muitos cursos dessa área. E um pouco do que a professora Heloísa comentou, de um receio das pessoas: "Poxa, mas se eu não usar essa palavra, ou se eu não usar essa sintaxe, ou se eu não usar essa lógica, vai ter algum prejuízo?". A gente ia aos pouquinhos conversando e devolvendo para os especialistas, e na verdade o que eu vi era assim, um brilho no olho de falar: "Nossa, que legal que as coisas estão mais claras aqui". E as pessoas ficavam felizes quando depois usavam o material em sala de aula e viam as alunas, os alunos entendendo e falando: "Olha", sabe quando a ficha cai? Aquele momento de um processo de ensino-aprendizagem. Então, essa história, né, do contexto educacional, eu acho que mostra, assim, que de fato, quando a gente está acostumado com uma lógica e quando a linguagem, para além do sentido denotativo, né, das palavras, envolve toda uma sociolinguística de pertencimento, de identidade, realmente temos desafios em relação a mudanças de cultura. Mas se a gente entende que tem alguém do outro lado que precisa entender uma informação e a partir dessa compreensão, mais do que isso, exercer direitos, e a maioria, né, do processo de comunicação, especialmente da administração pública, envolve isso, né, eu acho que fica muito claro e muito evidente, pensando até no público tão amplo que a nossa administração pública tem, que a linguagem simples, de fato, é uma técnica fundamental para a garantia de direitos, para que as cidadãs e cidadãos tenham acesso efetivo aos serviços públicos e tenham pleno entendimento dos seus direitos e deveres. Então, acho que isso é o fundamental e é o que pode nos mover, né. Além do fato de estar mencionado em lei e tal, que é outra coisa que a gente já comentou há pouco, e que também fica aí essa motivação extrínseca para além do senso aí público, né, de garantir o acesso pleno a todas as pessoas. Além disso, e eu acho que o campo tem a possibilidade até de avançar ainda mais nesse sentido, eu vejo a professora Heloísa e outras pessoas muito capacitadas trabalhando em coisas assim, existe a possibilidade também da linguagem simples ser mecanismos de economia de tempo e de dinheiro, de agilização de processos, de aumento de produtividade e também de fortalecimento da confiança no setor público. Porque muitas vezes as pessoas olham assim: "Poxa, eu não entendo". Eu tenho uma história, né, eu e minha esposa há anos atrás a gente estava lendo toda a documentação, de escola e tal, de uma de uma determinada secretaria de educação e assim, ambos com alto letramento, a gente não entendia, não entendia, e a gente foi ficando agoniado, e lia de novo. E poxa, era um direito, né, importantíssimo, e que as informações estavam ali, mas a gente estava gastando o nosso tempo e eventualmente correndo o risco de ter uma compreensão errada. Dos princípios do design universal, um deles é mitigar a possibilidade de algum acidente, do ponto de vista arquitetônico, né, então você ter uma arquitetura que seja fluida o suficiente para que as pessoas não tropecem. Enfim, acho que para sintetizar, né, o porquê de usar a técnica de linguagem simples no setor público, é importante a gente enfatizar, primeiro, um aspecto de que garante o pleno entendimento dos direitos e deveres aos cidadãos e cidadãs. Linguagem simples é uma forma da gente chegar mais próximo a essa garantia de direitos, e também, o acesso efetivo aos serviços públicos, né, ainda mais no contexto em que a administração pública busca, né, eficiência, economia de tempo e dinheiro, agilização de processos e aumento de produtividade, a linguagem simples pode também ser um caminho para garantir, né,
ganho de eficácia, no sentido de compreensão, e também de eficiência, no sentido de otimizar aí a vida tanto das servidoras, dos servidores públicos, quanto também da própria população, ainda mais num dia a dia cada vez mais corrido que a gente vive. Rosa Maria Professora Martinelli, chefe de Heloísa, cartório, Zona gostaria de Eleitoral complementar 271 de alguma Sorocaba, São coisa? Paulo. Sim, sim, eu gostaria sim. O Vinícius tocou em 2 Professora pontos Heloísa que são Fischer, interessantes fundadora de do Comunica comentar sim. Simples. Com relação a essa o último assunto que ele abordou, né, da economia mesmo, né, economia de recursos, seja recurso de tempo, de dinheiro, de equipes, né. Ah, É interessante a gente observar que houve um estudo feito no governo da Colômbia, mais especificamente na prefeitura de Bogotá, um estudo feito pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Porque a Colômbia, como eu mencionei antes, ela tem um programa de linguagem simples que é bem robusto, já há muitos anos, política pública mesmo, federal. E houve esse estudo do BID para aferir em que medida a linguagem simples impacta na redução do custo administrativo. Eu estou citando de cabeça, então eu não tenho os números aqui para compartilhar com vocês, mas eu vou contar o caso, porque foi um estudo interessante, porque foi com, sabe aquela carta, você recebe a notícia que o seu IPTU, né, foi ajustado anualmente. Então, quando você recebe essa informação da prefeitura, você pode contestar. E quando as pessoas contestam, a prefeitura de Bogotá mandava uma resposta justificando por que que o IPTU daquela pessoa tinha aumentado, por que aquele reajuste. E aí fizeram uma intervenção de linguagem simples nesse documento, nessa carta-resposta, e aferiram como que seria, né, como é que tinha sido as pessoas que recebiam a carta original, sem qualquer tipo de simplificação, e essa carta simplificada em linguagem simples. E foram aferidas as horas gastas e os dólares, né, porque esse estudo, se não me engano, está em dólar, né? Quantos dólares a prefeitura de Bogotá economizou com aquela carta, que em vez de seguir em uma linguagem, digamos assim, num modelo tradicional anterior, com a intervenção de linguagem simples. E isso foram muitos milhares de dólares. Então a gente vê que realmente tem esse impacto. Então eu queria fazer esse complemento com relação ao que o Vinícius trouxe, mas também aquela pergunta original, né, por que usar a linguagem simples? Qual a vantagem de usar a linguagem simples na administração pública, no setor público, né? Eu queria só lembrar, o Vinícius tocou isso, mas eu queria só aprofundar um pouquinho, que o governo, né, o governo brasileiro, na verdade, os governos no mundo inteiro, passam por um momento muito intenso de transformação digital, a sociedade como um todo, né? Mas a gente vê na administração pública também. A transformação digital, seja para você pagar uma multa do seu carro no Detran, seja para você fazer supermercado pela internet, seja para você se relacionar com o Poder Judiciário internamente, né, se você está no âmbito dos servidores ou como população, isso tudo é baseado no autosserviço. É você que faz lá as suas compras no supermercado, não é? É você que processa. Você vai renovar a sua carteira de motorista, você tem que você marca tudo pelo computador, né, para fazer a matrícula das crianças na escola. Ah, Tudo é baseado no autosserviço, ou seja, diminuiu ou foram reduzidas ou foram eliminadas as possibilidades de você esclarecer com alguém, de você poder contar o seu caso para alguém e você explicar: "Olha, eu estou precisando fazer isso", né, e você delegava, antigamente você delegava para uma servidora, um servidor público, a função de fazer aquele processamento. Atualmente, todos nós somos os próprios processadores das nossas demandas junto ao poder público. Em ambiente digital, né, praticamente, né, na maioria absoluta das vezes. Então estamos nós com a tela, seja a tela do nosso celular, né, estou aqui segurando meu celular agora. Então, assim, você está lá no seu celular, você precisa resolver a sua questão. E o que vai te guiar? O texto que está, né, eu vou apresentar agora aqui o celular, para a tela. É o texto está numa tela muito pequena, muito pequena. Então, essa nova realidade da comunicação,
digital e do autoatendimento da população, o autosserviço, o autoatendimento, exigem que os textos, as informações que são transmitidas por escrito, se adequem a essa dinâmica. Então, a gente tem que ter, mais do que nunca, é óbvio, né, o setor público de uma maneira geral, o poder judiciário de uma forma especial, né, que a gente está falando nesse âmbito, sempre teve a obrigação de informar com clareza a população. Mas a questão se tornou mais crítica com a transformação digital. Certo. Então, professora Heloísa, como o professor Vinícius falou, Rosa Maria a Martinelli, ânsia chefe de de cartório, Zona exercer Eleitoral 271 de direitos Sorocaba, São e Paulo. não tropeçar no entendimento, existe alguma norma que regulamente o uso da linguagem simples no serviço público? Existe sim. Na Professora verdade, o Heloísa que a gente Fischer, tem fundadora do visto Comunica nesses Simples. últimos anos no Brasil, nos últimos poucos anos no Brasil, é uma grande ebulição, né, uma grande movimentação no sentido de criar políticas públicas, normativos internos, portarias, leis. Então, por exemplo, na cidade de São Paulo, existe uma lei municipal de linguagem simples, né, que instituiu o Programa Municipal de Linguagem Simples de São Paulo, da cidade de São Paulo, que foi um programa pioneiro no Brasil. Essa lei é do ano 2020, ou seja, tem 3 anos. O governo do estado do Ceará lançou há pouco tempo uma política estadual regulamentada por lei de linguagem simples. É muito interessante a lei de linguagem simples do Ceará, porque ela tem primeiro o documento, ele começa, né, no formato do gênero que a gente imagina que uma lei estará apresentada, mas todos os anexos são com linguagem simples e com direito visual. Então, é muito interessante. Então, a gente tem essas 2 leis, a gente tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, visando uma política nacional de linguagem simples na administração pública. Esse está em tramitação desde o ano de 2019. E a gente tem uma série, mas realmente é muito grande a quantidade de normativos que instituem, direcionam o uso de linguagem simples. Me vem aqui à mente agora, no âmbito do poder judiciário, me vem à mente aqui os 2 tribunais de justiça. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, na verdade 3, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E há outros, esses são os 3 que me vêm à mente agora. Então, nós vemos uma movimentação muito grande, principalmente do ponto de vista da inovação. Essa transformação digital do setor público vem muito associada com esse pensamento da inovação, com os laboratórios de inovação. Então, todas as experiências que estão sendo apresentadas como novidades nas várias frentes do setor público, pelos laboratórios de inovação, nós vemos nessa rede de laboratórios de inovação uma presença muito grande da linguagem simples. Para vocês terem uma ideia, a Rede de Linguagem Simples Brasil, e eu vou citar para vocês um número de associados, de membros da rede no Brasil, mas eu vou dar um número um pouco antigo, porque a última vez que eu perguntei tem uns 4 ou 5 meses. A rede tinha, naquela ocasião, cerca de 1.500 pessoas que faziam parte dessa grande rede, em grande parte do setor público. Então, a gente vê que muito bonito esse movimento, porque ele tem hierarquias assim, mais, não é nem hierarquia, mas tem uma institucionalização, digamos assim, mais macro, do ponto de vista né, de cima para baixo, uma portaria, uma lei, um normativo, mas a gente vê também uma profusão enorme de servidores e servidoras que estão praticando a linguagem simples, estão se mobilizando para aprender, e isso faz um movimento muito bonito no Brasil, que tem chamado, inclusive, muito a atenção da comunidade internacional. Eu gostaria de mencionar aqui, inclusive, que foi uma iniciativa brasileira que ganhou esse ano de 2023 o Prêmio Internacional de Inovação em Linguagem Simples,
conferido pela Associação Internacional de Linguagem Simples, a Plain Language Association International. O grande vencedor desse prêmio de inovação da Associação Plain foi o Laboratório Íris de Inovação e Dados do Ceará, pelo seu programa de linguagem simples. Então, a gente vê que a comunidade internacional também está acompanhando com atenção esse momento da linguagem simples no Brasil. Muito bem. Agora, professor Vinícius, o senhor gostaria Rosa de Maria completar Martinelli, chefe alguma de cartório da coisa em Zona Eleitoral relação ou 271, vamos Sorocaba, São continuar? Paulo. Vamos seguir, Rosa. Então, professor Vinícius, baseado em tudo isso que a professora falou, como a linguagem simples pode impactar na vida do cidadão e cidadã, principalmente das pessoas com deficiência. Perfeito. A professora Heloísa comentou do movimento de transformação digital e da Professor tendência Vinícius cada vez maior Barteiro, do coordenador Centro de autosserviço. Gestão e Políticas Inclusive Públicas do com INSPER. a eminência da inteligência artificial e de chatbots, ou seja, robôs que simulam com cada vez maior qualidade e flexibilidade conversas ou atendimentos que outrora eram presenciais ou via telefonemas, né? E imaginem só, se a gente olha uma tela de celular, a Elo comentou, letra pequena. Se alguém tem baixíssima visão, você pode até ter parágrafos escritos com as boas práticas de linguagem simples e tudo mais. Pode ser que, pela questão do design, alguém perca a informação. Então, assim, por não ter uma letra num tamanho adequado ou que seja flexível o suficiente para a pessoa aumentar ou diminuir. Imagina uma pessoa cega que usa um software leitor de tela, né? Pessoas cegas, elas usam softwares que vão lendo o que está na tela. Se o texto não tem uma hierarquia adequada, não sei se vocês sabem, mas não necessariamente um texto que está com as letras, com as frases numa ordem para quem vê, o computador tá guiado ou está organizado da mesma forma. Pode ser que para a pessoa, o leitor de tela fique biruta. Vai para o terceiro parágrafo, depois volta para o primeiro, depois vai para o segundo. Não sei se já aconteceu com as senhoras e senhores, quando tem um documento em PDF, você vai copiar, às vezes, um trecho, e ele não segue a ordem linear, ele vai lá para baixo, depois sobe, depois tem uma nota de rodapé. Pois é, o leitor de tela, ele segue essa mesma ordem. E são coisas simples que você pode fazer na hora de você fechar um documento em PDF para garantir uma ordem adequada. E sem isso, uma pessoa cega, por exemplo, não vai ter acesso por mais que você tenha linguagem simples. Então, a questão da acessibilidade digital, e como a professora comentou lá no comecinho da teoria dos conjuntos, e como os movimentos e as técnicas vão se complementando, né, é muito importante também por conta disso, para garantir efetividade de acesso aos serviços e a compreensão de direitos e deveres. Só para dar um dado e sensibilizar com relação a isso, o último levantamento do Movimento Web para Todos mostra que 99% dos sites brasileiros não são acessíveis. E a pesquisa, ela tem um recorte dos sites de governo, da administração pública. E também 99, deixa eu só pegar o número exato aqui, mas assim, menos de 1% dos 99,79% dos sites da administração pública possuem restrições em termos de acessibilidade. Então, assim, tendo em vista a linguagem simples como aspecto do design também, isso está na ISO, é crucial, é urgente, é uma coisa bastante importante de ser discutida, como a gente está fazendo aqui, e de ser implementado. E há formas muito simples. Eu comentei do design dos documentos e a questão da ordem das palavras. Quando você tem, assim, a tradução e interpretação em Libras, por exemplo, quer seja por pessoas ou quer seja por meio de avatares, se o texto não está numa construção de uma sintaxe adequada, às vezes é difícil demais. Os colegas intérpretes aqui vão poder confirmar, porque assim não tem milagre que faça. Se é difícil para quem já está vendo na própria língua do texto, para ainda ao vivo você fazer uma interpretação, é desafiador e com certeza alguma informação pode ficar pelo caminho, por mais excelente que seja a campanha, a equipe. E se você tem um texto em linguagem simples, ou se você tem uma comunicação mais clara, você mitiga, né, o risco de erro, que é o que a gente comentou. E daí tem outros exemplos, existe a questão de dislexia, existe a questão do daltonismo, muito desses movimentos de simplificação pegam, né, a parte visual,
como dentro da técnica também para maior compreensão, mas se você não tem uma distinção de cores adequada, pode ser que para alguém o que seria evidente não está evidente. E então, assim, já partindo aqui para a parte final do nosso encontro, eu convido vocês para assistirem a apresentação, a discussão sobre Visual Law, sobre direito, amanhã, e também pesquisarem mais para o dia a dia como que eu posso, seja no contato com os meus colegas ou com outros órgãos internos, seja no contato com o cidadão no atendimento ou na escrita de peças de comunicação, como que eu posso usar a técnica de linguagem simples, né? E a Elo é uma das referências aqui nacionais no assunto, tem um método próprio. Eu acho que assim, a gente está hoje num cenário em que tem muito material de qualidade, bem feito, acessível para todo mundo. E fica o convite para que vocês conheçam, se aprofundem e comecem a aplicar no dia a dia. Gente, o Rosa Maria professor Martinelli, Vinícius já chefe de deu cartório da Zona spoiler. Eleitoral 271 de Sorocaba, São Infelizmente, Paulo. estamos finalizando o nosso bate-papo e gostaria de saber se vocês têm alguma consideração final, dar um tchau. Vou começar. Professora Heloísa Fischer, fundadora do Comunica Eu Simples. gostaria de deixar assim uma mensagem final, tanto para as pessoas assim que estão considerando, né, começar a praticar essa simplificação dos seus textos, né, quanto para as pessoas que já estão ativamente nessa nessa nesse movimento. Não tenham medo, assim, não tenham medo, como o Vinícius acabou de falar, a gente tem muito material disponível para aprendizado, muitos cursos gratuitos, materiais disponíveis na internet. A gente tem que ter respeito com os textos originais que nós vamos editar, mas se a gente tiver responsabilidade e a gente tiver técnica, a gente não vai causar nenhum tipo de prejuízo às simplificações que nós vamos fazer. Como uma questão assim de uma dica para você poder botar, né, acabou aqui agora, já quero começar a revisar um pouquinho as coisas que eu estou fazendo, como é que é a maneira como eu estou escrevendo. Eu queria só deixar assim uma sugestão, que você observe o tamanho das suas frases. Só para você ter uma noção de critério, muitas diretrizes internacionais de linguagem simples, adotadas por governos, por órgãos públicos, sugerem que você não passe de 25, 30 palavras em uma frase. É muito comum a gente ver frases bem mais longas do que isso, né? É muito comum a gente vai escrevendo, vai colocando tudo dentro de uma frase. Eu acho que a gente tem um hábito de querer colocar muita informação dentro de uma frase só. Então, eu deixo essa dica para você. Preste atenção no tamanho das suas frases. Claro, eu estou me referindo aqui no ambiente de trabalho, mas não só, né? Dá uma olhadinha quando você manda uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, qual o tamanho da frase que você escreve. Você está escrevendo um e-mail, respondendo um e-mail de trabalho, você está escrevendo um ofício, presta atenção nesse tamanho, procura ficar ali em torno de umas 25 palavras no máximo. É claro que isso não é cravado a ferro e fogo, porque a linguagem simples, ela nos informa, ela não nos contém, né? A gente tem que escrever da maneira que a gente escreve, nas circunstâncias que a gente tem descrito. Mas é interessante você ter essas informações. Então, presta atenção no tamanho das suas frases. Preste atenção, porque eu acho que isso pode trazer um benefício para o seu texto, se elas forem muito longas, né? E agradeço a oportunidade de ter estado com vocês aqui. Obrigada, Rosa, obrigada, Vinícius, pessoal todo do tribunal. Agradeço muito essa oportunidade de ter refletido com vocês sobre o uso de linguagem simples nesse contexto que é cada vez mais importante para a vida de todos nós, que é o da acessibilidade. Muito obrigada. Professor Vinícius. Também agradeço a Professor imensa Vinícius honra e Barqueiro, alegria coordenador de Centro de poder Gestão estar e com Políticas vocês aqui Públicas do nesse INSPER. bate-papo. Eu fico muito feliz ao ver o assunto em pauta por parte do tribunal, e eu tenho certeza que o que foi discutido aqui pode ter sementinhas que depois vão brotar para o contexto de cada pessoa que está aqui assistindo,
tenho certeza que isso vai acontecer e que todo mundo vai regar com carinho essas sementinhas. Pensando em dica prática, para além do que a Elô trouxe, eu queria trazer uma outra, que é com relação ao vocabulário, que é uma preocupação tão forte, né? Poxa, quando eu tenho algum termo e eu não posso substituí-lo, Vinícius, mas ele não é conhecido ou ele é de difícil compreensão. Em geral, a gente fala, use um termo, uma expressão mais conhecida. Mas, gente, a gente pode simplesmente mencionar o termo e falar, ou seja, e ter uma explicação, ou trazer uma rápida explicação, ou trazer explicação e depois falar assim, isso neste contexto a gente usa tal termo. A gente falou há pouco de tecnologia assistiva, de design universal. Então, assim, é super possível mesmo. Desde que a gente tem esses pequenos truques e, assim, a coragem, né, de inovar e de fazer diferente do que a gente já faz. A gente sabe que os modelos, a institucionalidade que algum tom de texto tem, é algo importante até, né, em questão de identidade e pertencimento. Mas é possível sim inovar e fazer coisas muito boas e trazer maior qualidade na comunicação, a partir da adoção da técnica da linguagem simples. Muito obrigado e até uma próxima. Em nome do Tribunal Rosa Regional Maria Eleitoral de Martinelli, São chefe de Paulo, cartório, Zona agradeço a Eleitoral presença de 271, vocês, Sorocaba, São Paulo. professora Heloísa Fischer e professor Vinícius Barqueiro. Muito obrigada. Muito obrigada a todos e todas. Por favor, acompanhe o Setembro Acessível com a próxima palestra Linguagem Simples e Direito Visual para facilitar a comunicação jurídica. Muito obrigada. Fundo lilás escuro escrito agradecimentos. Presidente desembargador Paulo Sérgio Brant de Carvalho, Galícia. Vice-presidente desembargador Silmar Fernandes. Presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, doutora Denise Indigue Pinheiro. Diretor-geral Cláudio Cristiano Abreu Correia. Convidado professor Vinícius Barqueiro. Convidada professora Heloísa Fischer. Mediadora Rosa Maria de Oliveira Souza Martinelli. Realização Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, logomarca TRESP. Realização Secretaria de Planejamento Estratégico e de Eleições, CEPLAN. Realização Coordenadoria de Acessibilidade, Inovação e Sustentabilidade, COAIS. Realização Seção de Gestão de Acessibilidade e Inclusão, CEACES. Apoio Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência de São Paulo. Produção audiovisual Fábio Barbosa Eliseu, Emerson Shinohara, Nathan Aquino, Ronaiele Simão. Equipe Regina Rufino, João Bernardes, Gabriela Augusto, Caroline Mascarenhas, Aline Dias, Francisco Fernandes, Manuela dos Santos, Vanessa Souza, William Souza. TRE São Paulo nas redes sociais e site www.tre-sp.jus.br.